Boa noite a todos. Boa noite. A primeira secretária já realizou a chamada e veio estarem todos os vereadores presentes. Declaro aberta a 22ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem. Convido a todos a fazer a oração regimental desta casa. Senhor, abençoai esta casa e fazer instrumento de vossa paz. Nós pedimos. Leitura da ata da 21ª reunião ordinária. Ata da 21ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem. O senhor presidente vereador Antônio Afonso declarou aberta a sessão e convidou os presentes para a realização da oração regimental da casa. Em seguida foram unidas a ata da 20ª reunião ordinária, a ata da primeira audiência pública e a ata da segunda audiência pública, bem como o convite para a inauguração do Centro Equestre Vale da Capoeirinha no município de Nepomuceno. Registrou-se que não houve inscritos para a tribuna livre. Na sequência foi procedida a leitura do requerimento número 28 de 2026. No grande expediente foi realizada a leitura do projeto de lei ordinária número 83 de 2026. Na ordem do dia foram colocadas em discussão e posteriormente em deliberação as seguintes proposições. Submetida a segunda votação, em votação nominal com quórum de 2/3, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2026, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida foi submetida a segunda votação, por votação simbólica e quórum de maioria simples, o projeto de lei ordinária número 74, o qual recebeu 8 votos favoráveis, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência foi submetida a primeira votação, por votação simbólica e com quórum de maioria simples, o projeto de lei ordinário número 75 de 2026, sendo aprovado por unanimidade. Posteriormente foi submetida a primeira votação, o projeto de lei ordinário número 76 de 2026, aprovado por unanimidade. Na sequência foi submetida a primeira votação, o projeto de lei ordinário número 77, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida foi submetido à primeira votação o projeto de lei ordinária número 78, sendo aprovado por unanimidade. Posteriormente foi submetido à primeira votação o projeto de lei ordinária número 79, aprovado por unanimidade. Por fim foi submetido à primeira votação o projeto de lei ordinária número 80, aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a ordem do dia, foi submetida a votação única em regime de urgência o projeto de lei ordinária número 81, aprovado por unanimidade. Em seguida, foi submetida a votação única em regime de urgência o projeto de lei ordinária número 82, aprovado por unanimidade. Dando continuidade à ordem do dia, foi submetida a primeira votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 4, aprovado por unanimidade. Em seguida foi submetida à votação única a emenda individual número 3, aprovada por unanimidade. Em prosseguimento da reunião, o presidente concedeu a palavra livre aos vereadores por 5 minutos. Durante os debates da sessão, o vereador Everton Paulo abordou a questão relacionada ao desaparecimento de pneus pertencentes ao patrimônio municipal, solicitando informações acerca de providências adotadas pelo Poder Legislativo para a obtenção de esclarecimentos sobre os fatos noticiados. Em sua manifestação, questionou se havia sido realizada a convocação do ex-secretário ou do atual secretário municipal de obras para prestar esclarecimentos a respeito das denúncias envolvendo a suposta retirada de pneus novos e usados. Em resposta, a presidência da Câmara informou que a convocação já havia sido providenciada, esclarecendo, contudo, que ainda não havia sido definida a data para o comparecimento do responsável, em razão de compromisso previamente assumido junto ao Ministério Público. Na sequência, o vereador ressaltou a gravidade da situação, afirmando que o desaparecimento dos pneus ocorridos em 20 de maio constituía fato que demandava apuração rigorosa, defendendo a necessidade de identificar os responsáveis pela autorização e execução de retirada dos materiais, bem como verificar a eventual ocorrência do benefício indevido. Prosseguindo em sua fala, informou que levou o caso ao conhecimento do Ministério Público em razão da relevância dos fatos
mencionando a existência de um boletim de ocorrência e destacando que até aquele momento não tinha conhecimento da instauração de processo administrativo por parte do município para a apuração dos acontecimentos. Ao final da discussão, a presidência assegurou que a Câmara Municipal acompanhará o caso e adotará as medidas cabíveis dentro dos trâmites legais e regimentais. Em seu pronunciamento, o vereador Jackson Luiz registrou agradecimentos pela recente visita de alunos e professores à Câmara Municipal, destacando a relevância da iniciativa para aproximar a comunidade escolar das atividades envolvidas pelo Poder Legislativo. Ressaltou a importância de proporcionar aos jovens a oportunidade de conhecer o funcionamento da Câmara Municipal, bem como compreender o papel institucional desempenhado pelo Legislativo na sociedade. O parlamentar enfatizou ainda que a participação da juventude na vida política é fundamental para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o interesse público, observando que o envolvimento das novas gerações contribui para o surgimento de ideias inovadoras e para o fortalecimento da participação democrática nas decisões relacionadas ao futuro do município e do país. Ao final, destacou que o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal possui reflexos diretos no desenvolvimento da comunidade, manifestando o desejo de que a visita realizada represente apenas o início de uma aproximação entre a população e o Poder Legislativo, reafirmando que a instituição permanece aberta à participação e acompanhamento da sociedade. Em seu pronunciamento, o vereador Gleiton de Oliveira registrou agradecimentos por recursos conquistados em benefício do município, destacando a destinação de R$50 mil em materiais esportivos voltados ao atendimento de alunos e demais praticantes de atividade esportiva da cidade. Ressaltou a importância do investimento para o fortalecimento das ações esportivas e para o incentivo à prática de esportes ao município. Na oportunidade, o parlamentar também agradeceu pela deliberação de R$200 mil destinada à área da saúde, informando que o recurso já havia sido repassado e se encontrava em processo de destinação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com o objetivo de contribuir para a manutenção e ampliação dos serviços prestados pela entidade à comunidade. Em seu pronunciamento, o vereador Gilson Vitor registrou agradecimentos à deputada estadual Carol Caran pela destinação de recursos no município de R$300 mil ao município. Informou que a verba será aplicada na aquisição de uma van destinada ao atendimento das demandas da área da educação, destacando a importância do investimento para o fortalecimento do transporte e do suporte às atividades educacionais desenvolvidas no município. Em suas considerações finais, o presidente da Câmara, vereador Antônio Afonso, agradeceu à instituição de ensino, aos professores e aos alunos pela visita realizada à Câmara Municipal, ressaltando a importância da aproximação dos jovens com o Poder Legislativo e do incentivo à participação cidadã desde o ambiente escolar. Destacou que a formação política das novas gerações é essencial para o fortalecimento da democracia e informou que a Câmara continuará promovendo e apoiando ações educativas voltadas aos estudantes do município. Na oportunidade, também agradeceu ao Dr. Felipe pela palestra ministrada aos jovens durante a visita, reconhecendo a relevância da iniciativa para a ampliação do conhecimento dos participantes sobre temas de interesse público. Em seguida, parabenizou os vereadores pelo esforço empreendido na busca por emendas parlamentares e recursos destinados ao município, enfatizando que tais conquistas contribuem de forma significativa para o desenvolvimento local e para a melhoria dos serviços prestados à população. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão às 20h04 e ordenou que se lavrasse a presente ata, elaborada pela primeira secretária nos termos do inciso 5 do artigo 35 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a qual, após aprovada, poderá ser assinada por todos. R$300.600. Coloco a ata em discussão. Os que estiverem a favor permaneçam como estão. Ata aprovada.
Não houve escrito na tribuna livre. Coloco em votação o requerimento de autoria do vereador Everton Paulo, que solicita a convocação do secretário municipal de infraestrutura. Pode solicitar, essa votação aqui. Esse requerimento. Eu gostaria que lesse, pode ser? Assunto: solicitação e convocação do secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agropecuária. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-lhe cordialmente, venho por meio deste, no uso de minhas atribuições legais e regimentais, solicitar a vossa excelência que seja pautada e deliberada a convocação do senhor Marco Antônio de Andrade Afonso, atual secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agropecuária. O objetivo da presente convocação é de que o referido secretário compareça ao plenário dessa Casa de Leis para prestar esclarecimento detalhado sobre o episódio ocorrido no dia 20 de maio de 2026, referente ao descarte irregular de patrimônio público. Ressalva-se extrema importância de sua presença, visto que na data do fato mencionado, o senhor Marco Antônio de Andrade Afonso exerceu o cargo de subsecretário da pasta, estando diretamente ligado à gestão e supervisão dos procedimentos adotados na ocasião. A fiscalização dos atos do poder público e a zelo pelo patrimônio público são deveres fundamentais desse poder legislativo, razão por qual se faz necessária a presença do gestor para esclarecer as desconformidades apontadas. Certo de contar com vossa habitual atenção, presteza na condição dos trabalhos dessa casa, renovo o protesto de estima e consideração. O Everton Paulo Araújo, vereador, atenciosamente, Everton Paulo Araújo, vereador. Coloco em votação. Luiz Felipe. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Presidente, obrigado pela leitura. Então, requerimento aprovado. Projeto de lei complementar número 8 de 2026, autor Gediro Rodrigo Galvão. Altera o anexo de atribuições da Lei Complementar número 23 de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores do Poder Executivo para modificar as atribuições da função de confiança de pregor e pregoeiro e do cargo de agente de contratos. Ordem do dia, matéria da ordem do dia. Projeto de lei ordinária 75 de 2026, primeiro turno, autor Gediro Rodrigo Galvão, altera a lei municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a lei municipal número 1939 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro 2026, visando o cartão de crédito adicional especial. Segunda votação simbólica, concordo de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão.
Projeto de lei número 75, aprovado. Projeto de lei ordinário número 76, 2026, autor Genildo Rodrigues Galvão, primeiro turno. Desafeta bem imóvel pertencente ao patrimônio público municipal. Segunda votação simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei orgânica 76, aprovado. Projeto de lei ordinária 77, primeiro turno, Argelino Rodrigo Galvão, autor, altera a lei municipal número 1939 de 2025, que estima a receita fixa de despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando o cartão de crédito adicional especial. Segunda votação simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei orgânica 77, aprovado. Ordinário, desculpa. Projeto de lei ordinária 71, 2026. Primeiro, autor Genildo Rodrigues Galvão. Altera a lei municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029, e a lei municipal número 1939 de 2025, que estima a receita fixa de despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando o cartão de crédito adicional especial. Segunda votação simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária 78, aprovado. Projeto de lei ordinária 79, primeiro turno, autor Genildo Rodrigues Galvão. Altera a lei municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a lei municipal número 1939 de 2025, que estima a receita fixa de despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando o cartão de crédito adicional especial. Segunda votação simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária 79, aprovado. Projeto de lei ordinária 80, turno primeiro, autor Genildo Rodrigues Galvão. Altera a lei municipal número 1939 de 2025, que estima a receita fixa de despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2025, visando o cartão de crédito adicional especial. Segunda votação simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária 80, aprovado. Projeto de lei ordinária do Legislativo 4 de 2026, turno primeiro, autores Everton Paulo Jackson Luiz. Institui a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia. Segunda votação simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 4, aprovado. Emenda e subemenda 24 de 2026, autor Sumara Girlani. Emenda notificativa número 1 de 25 de junho de 2026, altera o inciso 1º do artigo 49 do projeto de lei ordinária número 62 de abril de 2026. Votação única com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Emenda e subemenda 24, primeira votação única, aprovada. Projeto de lei ordinária número 62 de 2026, autor Genildo Rodrigues Galvão. Dispõe sobre as diretrizes para a votação simbólica com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão.
Projeto de lei ordinária 62, aprovado. Emenda e subemenda 23, 2026, autor Paulo José. Emendas ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 2, 2026. Votação única com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Emenda e subemenda número 23, aprovado. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 5, 2026, o autor Luiz Felipe, autoriza a instituição de programa de educação do trânsito na escola na rede pública municipal do município de Santana da Verde. Primeira votação, simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 5, aprovado. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 7, 2026, o autor Everton Paulo, institui a política municipal de transparência de atos jurídicos da administração pública municipal e da outras providências. Primeira votação simbólica com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 7, aprovado. Projeto de lei ordinário do Legislativo número 8, 2026, autor Jackson Luiz. Revoga a Lei Municipal número 1883, de 29 de maio de 2025, que autoriza a adesão do município de Santana da Vargem ao projeto Mãos Dadas do governo do Estado de Minas Gerais, visando a municipalização da Escola Estadual Padre José Ribeiro. Primeira votação simbólica com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 8, aprovado. Projeto de lei ordinária número 83, autor Gilberto Rodrigues Galvão, altera a Lei Municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a Lei Municipal número 1939 de 2025, que estima receita e fixa de despesa no município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando o abertura de crédito adicional especial. Primeira votação simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Presidente, só um minuto. 83. Projeto de lei ordinário número 83, se tiveres a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 2 de 2026, autor Paulo José, institui o Programa Municipal de Tratamento de Obesidade. Primeira votação com quórum de maioria simples. O que tiver a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 2, aprovado. Pronunciamento dos vereadores por 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite aos novos colegas. Primeiramente, eu quero agradecer essa votação do projeto da carteirinha de fibromialgia. Segundamente, eu queria, até através de você, Greg, que leve meu abraço, meus parabéns para o pessoal lá do Cajuru pelo campeonato que se encerrou esse final de semana. Me falaram para mim que teve mais de 2.000 pessoas esse final de semana lá no Cajuru.
assim, pessoas vieram conversar comigo falando da importância que é os campeonatos, né, municipais. E me perguntando por quê, qual o motivo que não tem de Santana da Vargem, que já vai 1 ano e meio, né, e ainda não teve nenhum campeonato dessa magnitude aqui em Santana. E assim, eu vejo aí pessoas, né, que nem o pessoal lá do Padre Vito, que faz os campeonatos particular deles lá, né, nas quadras. Eu vejo aí o karatê saindo, disputando campeonato fora, o MMA, o judô, o jiu-jitsu. E assim, não quero criticar, mas não sei se está tendo parceria do município. Eu acho que está faltando um pouco. O município ainda está deixando a desejar. Não sei se está querendo deixar também para o final do mandato, para estrear a cobertura, né, que graças a Deus está se iniciando lá no campo. Presidente, outra coisa que eu quero te perguntar, já tem uma data para que seja essa reunião da convocação do secretário, justificando que eu fiz esse pedido só de boca aqui desde o início, aí foi ontem a Viviane pediu que eu entrasse, fizesse um ofício para poder. Você já tem uma data? Vai ser antes do recesso ou depois do recesso? Paulinho, a gente conversou esse assunto com a Viviane hoje, não tem essa data definitiva ainda. Durante o recesso não tem tribuna livre. Tá. E eu quero só justificar também o projeto de lei 82, que eu falei, até perguntei para a Viviane no plenário qual que eram os valores, né, de juros e o valor da prestação que vai ser pago desse empréstimo, né, até a Mara questionou ali, por ser empréstimo e tal. Assim, no ano de 2026, até o final do ano, eles vão pagar desse empréstimo R$317.727,24. No ano de 2027, eles vão pagar R$635.454,48. No ano de 2028, eles vão pagar quase R$1 milhão. R$989.425,03. Isso divide em 2 vezes. Em 2029, R$914.665,69. O total de juros com as parcelas vai dar, quer dizer, só de juros, né? R$2.857.272,44. É só para justificar a minha fala da semana passada. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, telespectadores que acompanham a gente na rede social. Eu quero agradecer vocês, vereadores, agora que acabou de aprovar um projeto de minha autoria aqui, que é um projeto que ele tende à redução da obesidade no município. A ideia era ser um dos primeiros municípios de Santana da Vargem que oferecia esse tratamento, mas tivemos que fazer algumas correções. E se Deus quiser, o ano que vem esse projeto está rodando aqui em Santana. É um projeto específico para tratamento de obesidade, é um tratamento muito caro. E aí eu tive essa iniciativa e agradeço os senhores me apoiando na votação a favor desse projeto. Muito obrigado a todos. Boa noite, presidente. Queria fazer agradecimento também a todos os times envolvidos no Campeonato Cruzeirinho. Graças a Deus, foi muito bom organizado, sem nenhum problema, nenhum jogo. Os colegas que estavam lá pôde ver isso, todas as vezes fizemos lá. Agradecer às prefeituras que nos ajudaram também, tivemos apoio. A Polícia Militar, também o apoio, tanto Santana quanto do Esperança, e a Polícia Rural também deu todo o apoio para nós lá. E avisando aqui para você também que agora para o pedido, né, gente, que uma ponte está, amanhã deve acabar a ponte aqui, né? Agradecer aí o Irã, as pessoas que ajudaram. Na verdade, fomos nós mesmos que enviamos toda a madeira, que deram a mão de obra. Acho que amanhã a gente acaba de fazer ela todinha, vai ficar muito reforçada, 9 vigas, 40 tabuletas. Vai ficar uma ponte muito boa agora para a gente.
Eu queria aqui também parabenizar o Gabriel, né, por esse final de semana foi feito aqui no nosso município um campeonato de xadrez, na qual tinha pessoas de vários municípios, né? Tenho certeza que foi um sucesso, né? E tem alguns municípios aqui que são jogadores, né? E parece que receberam até medalha e participaram e chegaram nos primeiros lugares, né? Queria também já deixar oficializado aqui a nossa reunião extraordinária na quinta-feira, às 19 horas. Todos estão de acordo? Beleza. Também falar aqui sobre uma visita que nós recebemos, eu até fui lá no gabinete do prefeito, através do Claudinei, lá o vereador de Coqueiral, né? Que veio ele e a Lucinha falar sobre, eles têm lá hoje, com o apoio da prefeitura e uma ONG, sobre o trabalho que eles estão fazendo nos cães da cidade de Coqueiral. Então estão fazendo um trabalho bacana, acho que já faz mais de ano, né? O prefeito lá está dando todo o apoio e que Santana talvez pode ser um braço desse trabalho deles lá, né? Estão trabalhando aí com castração, estão trabalhando até através dessa ONG, eles conseguem dinheiro até para ração para os cachorros, né? Alimentar, mas estamos fazendo um trabalho diferenciado lá que a gente pode talvez ser um braço de lá e copiar esse trabalho deles lá. Então, ficou acertado que o governo municipal vai se inteirar, né, e conversar com o prefeito de lá para ver se a gente consegue esse acordo lá e que a gente possa também resolver o problema de a quantidade de cães que hoje a gente tem nossa cidade e talvez no nosso município, né? Que isso anda nos causando muito problema e é um pedido da população, né? Que tem reclamado bastante, né? Então tomara que isso dê muito certo, né? Isso foi até através do Levi, que me chamou também para participar e ele estava presente também lá, né? Então eu tenho certeza que o município precisa empenhar também para a gente tentar resolver essa questão dos cães aqui na nossa cidade. Ô, presidente, quero fazer um adendo sobre o comentário seu dos cães. O ano passado eu solicitei, o Filipão solicitou o município uma providência, esse ano eu solicitei este mês, né, e de coração mesmo, tomara que dê certo, porque solicitação dessa casa aqui não falta referente às coisas. Hoje me cobraram isso e a gente já não está tendo mais o que falar, não, já foi solicitado, já indiquei opções para poder ajudar o nosso município aqui a resolver o problema dos cães, mas nada, tá aí os cães. Me falaram hoje até que teve um cão que era próximo ao posto de saúde ali, chegou a atacar uma senhorinha ali, né? Aí a pessoa veio conversar comigo e falou: Paulo, como é que faz? Eu falei: nossa, semana passada eu solicitei. E de coração mesmo, tomara que dê certo. Vamos fazer de tudo para ver se dá certo essa parceria aí, para resolver esse problema aqui no município. Né? Vamos fazer o que você precisar de apoio. Vamos empenhar, essa casa está aberta o nosso apoio, né? Eu até pareci, eu dei carona para uma senhora essa semana, né? Que ela trabalha na área do CPI-3 pronto, e ela teve que ficar para trás do ônibus que ia porque ela foi mordida de um cão e ela teve que tomar a vacina aqui, né? Agora são várias, né? Aqui no posto de saúde. Eu acho muito importante também, presidente, essa ação, essa atitude, porque é uma questão de saúde pública, né? Hoje eu vi, vocês foram visitar a escola lá do Caju, né? Então, lá no mandato anterior, eles fizeram sim uma seleção nos cães em Santana, levou para lá, fizeram a vacinação, né? Parece que foi o Pedro da Sucan que foi o responsável.
ficou lá bastante tempo lá e depois acabou. Uma coisa eu falo para vocês, aquela escola lá, ela está correndo risco de desabar o telhado. Se for levar para lá, pede para eles olhar com carinho aquele telhado lá, senão não vai ocasionar uma tragédia. Obrigado. Mais uma vez. Eu também queria parabenizar, né, o pessoal lá do Cruzeirinho, né? Eu e o Gilson, o Greito, esteve presente várias vezes lá, né? E também foi um campeonato bastante organizado, graças a Deus é um campeonato aberto, que não teve problema de confusão, de briga, de nada, né? E lá estavam muitas famílias, né, que gostam do futebol, né? E eu tenho certeza que, conversando com o Gabriel, parece que já tem uma data, Paulo, no dia, acho que é 3 de agosto, eles já começam o campeonato aqui. Então isso é muito importante para a nossa cidade, né, os amantes do futebol, né, e voltar, né, fazer esses campeonatos, que isso é muito importante, né, a gente está tirando os jovens, né, e Santana da Várzea tem muita gente boa de bola aí, né, isso não pode deixar passar, né, que seja aí o peso de muito, tenho certeza. Então, declaro aqui encerrada essa sessão. Uma boa noite a todos.